A paz do Senhor, irmãos. Amém. Mais uma vez é uma alegria estarmos aqui, em comunhão com vocês. Estamos aqui para compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. E para hoje, deixa eu só abrir aqui. Estar lendo com vocês em Provérbios, no capítulo 14, no verso 1. Enquanto vocês encontram, eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Quero também dar os parabéns pelo evento do sábado passado, foi muito bom, estivemos aqui com minha esposa, foi uma bênção. E hoje estou aqui para compartilhar com vocês uma palavra. Trago também as saudações do nosso pastor e da nossa igreja. Amém? Provérbios 14, no versículo 1. A mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata a derruba com as próprias mãos. Eu quero frisar bastante na primeira parte desse versículo. A mulher sábia edifica a sua casa. Amém? Hoje eu quero trazer uma palavra especial. Estamos em família, homens, mulheres, crianças. Mas hoje eu quero trazer uma palavra especial para as mulheres, para nós mulheres. E que honra aos homens que estão aqui. Eu quero falar um pouquinho sobre a beleza e o desafio de ser mulheres. Vocês vão poder compartilhar conosco e talvez entender um pouquinho dos nossos desafios. Eu não sei porque os homens falam que é difícil entender as mulheres. É tão fácil. É só fazer o que a gente quer. Não é verdade? Está corrompendo a igreja primeiro. É tão simples entender os nossos desafios, não é verdade? Mas mesmo direcionando mais as mulheres, mas o Senhor sempre fala com todos. Afinal, homens, eu tenho certeza que vocês têm mães, esposas, irmãs, filhas. Então a palavra de Deus, ela sempre atinge todos os corações. Então eu quero começar dizendo que essa palavra também falou muito comigo. Eu falei hoje com o meu esposo que durante a semana eu vim formulando a minha mensagem, eu vim estudando, e quando eu fui colocar meu esboço, Deus colocou no meu coração algo muito diferente de tudo que eu tinha estudado, mas eu tenho a certeza que era a minha necessidade e a necessidade da igreja para hoje. Então o desafio de ser mulher, ele acompanha as nossas fases. Nós somos pessoas que vamos crescendo e agregando costumes e valores. Por que eu falo isso? Não só as mulheres, mas todos nós, quando nascemos, nós somos como, vamos comparar assim, a um pendrive, sem nada gravado nele. Nós nascemos inocentes, nós nascemos sem preconceitos e até mesmo sem o conceito do que é certo e do que é errado. A gente não tem que instruir a criança quando diz assim, não põe a mão no fogo porque queima. Por quê? Ela ainda não tem esse discernimento do que é a dor e do que não é. Então nós nascemos, nós somos crianças, e nesse momento nós vamos ser moldados por pessoas ao nosso redor, moldados pelo ambiente que nós vivemos, pelos valores que nós convivemos, e isso vai moldar o caráter das crianças, os seus valores. E esse é o nosso primeiro desafio. Eu vou fazer a nossa sequência de crescimento, e lá no final eu vou falar sobre ser mãe. Mas aqui, mesmo sendo criança, a gente já tem que falar um pouquinho sobre os nossos modelos. Qual é o desafio nosso de sermos exemplos para as nossas crianças? E agora eu falo não só das mulheres, mas dos pais, dos avós, dos irmãos. Porque a Bíblia traz para nós em Provérbios 22,
passar dos anos, não se desviará deles. Essa palavra ela fala muito que nós plantamos a sementinha. Vai chegar o momento em que a criança ela vai florescer, ela vai desabrochar e ela vai tomar os seus caminhos, os seus rumos. Mas ela tem que ter aquela semente que foi plantada lá no início, aquela semente que nós plantamos dentro de casa. E é dentro de casa que surgem os maiores valores, que surge a definição de caráter. Então, nosso primeiro desafio, como mulher, como pessoas, como família, é guiar os nossos filhos, os nossos irmãos mais novos, é plantar a sementinha boa. Aí passa essa fase da inocência, né? Essa fase do aprender, que a gente aprende do zero, a gente aprende a falar, a gente aprende a caminhar, a gente aprende tudo. E agora crescemos um pouquinho, somos adolescentes, somos jovens, e a Bíblia também traz instruções para nós como jovens. Em 1 Timóteo, no capítulo 4, verso 12, fala: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Como é difícil essa fase e essa instrução quando somos jovens, não é verdade? A juventude ela é uma fase de reconhecimento, ela é uma fase de descobertas, de buscas, e ela é uma fase de incertezas. A gente fala como é difícil essa fase do adolescente, esquecendo que nós já passamos por isso. Muitas vezes a gente fala, faz o que eu estou falando, eu já passei por isso. Mas se a gente não viver, a nossa vida, ela não permite um copia e cola, como a gente faz no computador. Eu já passei por isso, vai dar errado, eu vou copiar minha experiência, vou botar lá no pendrive da minha filha e ela vai precisar passar. Bom se fosse, mas não dá. Cada um tem que viver as suas experiências, cada um tem que criar os seus arquivos. E são através dessas experiências, às vezes boas, às vezes não tão boas, às vezes experiências que machucam, mas que nós vamos ser forjados, que nós vamos conseguir reconhecer as nossas limitações, reconhecer os nossos desafios. E o desafio para as mulheres jovens, adolescentes, na sociedade de hoje, talvez possa até ser um clichê, uma frase muito conhecida, mas está cada dia mais difícil. A minha filha, ela fala uma frase que às vezes eu digo o que pesa, ela fala para mim, na sua época, mamãe, tinha isso? Parece tão distante, né? Mas realmente, na minha época, a gente sempre fala, as coisas eram diferentes. Tinha a maldade, tinha a malícia, mas parece que não era como hoje. Como é desafiador para a menina hoje impor as suas vontades, os seus conceitos de certo e errado. Porque parece que para a sociedade hoje, o que nós aprendemos que é certo está errado. Ser família está errado, né? Não querer a bagunça, não querer os palavrões é careta, está errado. Então, como é difícil, porque nós vamos plantar aquela sementinha boa, aquela sementinha de família, de respeito, de viver para o reino. E o mundo lá fora, ele está muito bagunçado. Mas Deus já nos avisou que seria assim, né? Que no mundo teríamos aflições, mas venceríamos porque Ele venceu. E há um tempo atrás, eu ouvi uma frase que ficou muito marcada no meu coração. Porque a gente fala, o mundo lá fora é difícil, o mundo lá fora tem dificuldades, tem risco, tem perigos, e a gente quer proteger o nosso filho do mundo. Não vá para o mundo, não vá para o mundo.
nós que tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. E ouvi uma frase que fala o contrário. Prepare-se sim para o mundo. Prepare o seu filho para o mundo. Porque, jovens, vocês não têm que fugir do mundo. Vocês têm que contagiar o mundo com a palavra de Cristo que vocês conhecem. Vocês não têm que se esconder do mundo. Vocês não têm que ter medo do mundo. Porque vocês são filhos do Criador. Vocês são filhos do Eterno. Então, jovens, não fujam do mundo. Não se corrompam a ele. Ao contrário, vocês têm que contagiar o mundo com as belezas de Cristo, com o amor de Cristo que vocês carregam, que vocês vivem. Mas é um desafio. Crescemos mais um pouquinho. Chegamos à fase adulta. As mulheres adultas. Eu lembro que quando eu era criança eu pensava, quando eu fizer 18, nossa, do dia para a noite vai mudar tudo. Não, quando eu fizer 30, nossa, quando eu tiver 40, você já muito velhinha. Quem dera, né? Eu soubesse, eu sou super jovem. Cheguei nos 40, tá tudo bem. Mas chegou a fase adulta. A fase em que nós colhemos algumas escolhas que nós fizemos na juventude e a fase que também nós temos algumas decisões que vão definir o nosso futuro. Na adolescência nós temos sonhos e todos nós temos que sonhar, porque é o sonho que vai nos impulsionar a ir atrás. Mas chega a hora que a gente tem que decidir. E agora? O que eu vou fazer da minha vida? Sou uma mulher, estou na fase adulta, eu preciso escolher. Qual vai ser a minha profissão? Não falo só a título de cursar alguma faculdade, mas o que eu vou fazer? Que a vida tem que ter um propósito. O que eu vou fazer? Qual vai ser a minha escolha? A que eu vou me dedicar? Será uma carreira? Será construir um lar? Será cuidar da minha família? São decisões. Os relacionamentos. Eu vou escolher ter um relacionamento, evoluir para o matrimônio. O que eu vou fazer? Eu estou nessa caminhada. Neste momento, né, as finanças, a gente começa a sair, ou muitos já saíram da dependência dos pais. Eu preciso me preparar para as minhas finanças. A gente começa a entender que o mercado sai caro, que o Pix tem que ser feito, né, filha? Que a internet tem um custo, a gente tem que se preparar para as nossas finanças. E nesse momento a gente vê também que algumas amizades, elas começam a se fortalecer, a se perdurar, aquelas amizades que Deus permite continuar em nossa vida, assim como o contrário. Algumas amizades às vezes vão sendo deixadas, ciclos vão sendo encerrados. Cada fase, mulher, da sua vida tem uma beleza. Cada fase da sua vida tem um desafio. Ora, você compartilha esse desafio com sua família. Ora, você compartilha com o seu cônjuge. Ora, esse desafio é seu. Tem coisas que ninguém pode escolher por você. Vou dar o exemplo da escolha da sua profissão. Quando eu comecei a pensar na minha profissão, foi um dilema na minha casa. Meu pai queria que eu fizesse engenharia, porque ele trabalhava numa construtora. Minha mãe queria que eu fizesse odonto. Jamais me imaginei fazendo isso. Não gostava. E eu escolhi fazer enfermagem. Na época, né, contando rapidinho, meu pai ficou um bom tempo sem falar comigo. Porque há 22 anos atrás, não vamos fazer as contas, mas há 22 anos atrás, a enfermagem não era algo assim, com tantas áreas, não era muito bem valorizada, mas era o que eu queria. Então era uma escolha que tinha que ser minha. Era uma decisão que tinha que ser minha. Por quê? A gente vive numa sociedade que talvez a maioria das
você ama, isso se torna prazeroso e não um sacrifício. E em tudo que a gente coloca as nossas mãos, em todo tipo de trabalho, Deus tem que se fazer presente. Deus tem que estar com você. Se você é construtor de casas, você tem que ter as mãos abençoadas para construir aquela casa. Se você trabalha com vendas, você tem que ser honesto para trabalhar com vendas, porque você é filho do Criador. Em tudo que você escolher, em toda profissão, Deus tem que habitar nas suas atitudes. E como ser feliz fazendo algo que você não gosta? Não tem como. Eu fiz enfermagem, meu pai aos pouquinhos foi aceitando, passou um tempo, ele passou a falar com orgulho: eu tenho uma filha enfermeira. E para sorte dele, a mais nova também foi fazer enfermagem. Não seguiu muito, mas também foi fazer enfermagem. Então foi uma decisão que não dependia da minha família. Se eu tivesse na época um esposo, não dependeria dele, mas era uma decisão que dependia de mim. E daquilo que Deus ia me capacitar para fazer. Daquilo que eu poderia estar mostrando o amor dele nas minhas ações. Isso tem que ser com todas as nossas escolhas. O trabalho, ele quer dizer escolher o futuro. É uma responsabilidade. Então, escolha algo que você ame. Acompanhando a nossa vida adulta, não podemos deixar de falar de finanças. Dizem que mulheres gostam de gastar. Não sei se isso é muito verdade. Meu marido me chama de sacolinha. Quando eu não chego com uma sacolinha em casa, não tá bom. Mas é que a mulher é diferente, né? A mulher gosta. Tem uns memes que falam de uma brusinha nova, né? Uma correntinha, um brinquinho. E o homem, ele compra aquele terno que vai durar infinito, né? Ou se a gente não compra para ele, ele não renova. Então, lá em casa é assim. Tá, sempre tem roupa. Vai procurar, não tem. Então, se a gente não compra, mas nós temos que ser organizados com as nossas finanças. Nós temos que ter os nossos objetivos. Nosso objetivo nas finanças não é sermos ricas, é sermos pessoas seguras. E para isso, mulheres, nós não podemos esquecer que o plantio vai fazer toda a diferença. Nós temos que plantar. Nós temos que plantar na obra. Nós temos que plantar no reino. Nós temos que plantar na vida das pessoas que precisam. Porque isso nos fará colher. Isso nos tornará pessoas abastadas, como falam, né? De dinheiro, não sei. Por que não? Ser bem-sucedido não é pecado, né? Mas nós temos que ser seguros. Nós temos que ter segurança das nossas finanças. Deus fala que nós temos que ser corretos. E ser corretos é pagar o que devemos, viver do nosso trabalho, do nosso sustento. E algo que faz parte da vida adulta, não é uma regra, que pode acontecer para umas e para outras não, é o casamento. O casamento é algo que vai nos fazer poder construir uma família. Em Provérbios 18:22 fala: quem encontra uma esposa encontra algo excelente e recebe o favor do Senhor. Deixe Deus preparar algo bom para a sua vida. Ore, converse com Deus, para que Ele coloque na sua vida alguém que vai cuidar de você, um relacionamento sadio, alguém que vai te tratar com respeito, com carinho, alguém que vai ser fiel. Todos os momentos serão bons, serão flores? Não. Porque são duas pessoas diferentes que decidiram se unir. Mas quando você coloca Cristo nessa união, você supera as dificuldades. Você supera os desafios. Foi falado aqui no encontro sábado passado algo que eu achei incrível. 1 mais 1
são 2. Mas no casamento não. 1 mais 1, ele é 1. Porque eu tenho que levar a minha metade e o meu esposo a metade dele. Qual que é a metade que a gente deixa para trás? A nossa vida de solteiro, ela já não cabe mais. É aí que Deus muda alguns cenários, é aí que Deus muda algumas amizades, porque algumas amizades não cabem mais no casamento. São ruins? Não, mas não cabem no casamento. E mulher, quando você escolhe casar, eu demorei um pouco para entender isso, mas é muito real. Você não casa para ser feliz, você casa para fazer o outro feliz. Por quê? Eu casei para fazer o Carlos feliz e ele casou para me fazer feliz. Assim nós dois seremos felizes. Se eu caso para ser feliz e ele para me fazer feliz, em que momento ele será feliz? Vocês entendem que é uma doação, que é uma troca? Se só eu quero ser feliz, eu jamais vou ceder em momento algum para ele. E o ceder não é ser submissa, não é fazer coisas que eu não quero, não. É entender que a vontade de um não vai prevalecer a todo momento. Nós somos 2 metades que vão se completar. Quando a Bíblia fala que a mulher tem que ser submissa ao homem, não quer dizer que ela tem que aceitar tudo que ele fala. Ela tem que fazer parte da missão do homem. Isso eu aprendi com meu esposo. Ela tem que fazer parte, ela tem que acompanhar, ela tem que ser parte de um todo. Isso é ser submissa. Não é baixar a cabeça e aceitar coisas erradas, ou aceitar ser maltratada, ou aceitar que ele é a única voz. Não. Somos um casal. Eu sou a Aline do Carlos para fazê-lo feliz. E ele é o Carlos da Aline para me fazer feliz. E assim, o casal consegue construir uma vida em família. E depois que chegamos no matrimônio, o que acontece para muitas? Chegou a hora de ser mãe. Talvez não seja o sonho de todas. O sonho de ser mãe para mim demorou um pouquinho para aflorar, mas hoje é a minha maior riqueza e também o maior desafio, porque outrora eu era filha, eu tinha exemplos, agora eu sou mãe, agora eu tenho que ser exemplo. E as crianças elas aprendem sim com o que a gente fala. Não faz isso, é errado, não faz aquilo, vai machucar. Mas elas aprendem muito mais pelo exemplo. Às vezes eu paro, ela me dá alguma resposta, eu olho e digo, meu Deus, estou conversando comigo mesma. Por quê? Eles pegam os nossos jeitos, os nossos trejeitos, o nosso jeito de falar. E agora nós somos exemplos. Em Provérbio 14:26 fala: aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura e será refúgio para os seus filhos. Vocês viram que para tudo que a gente busca de desafio, a Bíblia nos dá uma resposta? Para tudo que a gente precisa, Deus tem um retorno? Então, mulher, você é o porto seguro. Você é o refúgio da sua casa. Você é o termômetro da sua casa. Então agora você é o exemplo. E você muitas vezes, mulher, você é o centro
Porque infelizmente não é porque você segue um caminho que o seu filho também vai seguir. Não é porque eu temo a Deus que o meu filho também vai seguir se ele não for cultivado, se ele não for ensinado. Isso é um conhecimento que não vai passar. Ele tem que se tornar filho, ele tem que conhecer o Senhor como Pai. Eu posso ensiná-lo, mas eu não posso obrigá-lo. Deus não tem netos. E ela fala assim: primeiro você gera o filho no ventre. Primeira coisa que você faz. Depois, para que ele se torne filho de Deus, você vai gerar ele no joelho. É joelho no chão, é oração, para que Deus cuide, para que Deus guarde. Qual é o manual para tudo isso? A Bíblia. E mesmo na ciência, a gente fala nas tecnologias que nós precisamos vacinar os nossos filhos contra as doenças contagiosas, é uma blindagem. Mas você também precisa vacinar o seu filho todos os dias com a sua oração. Você tem que blindá-lo todos os dias. Você tem que agradecer a Deus todos os dias por Ele estar com você, pelo dom da vida, pela saúde. Quando eu estava grávida da Eduarda, eu trabalhava no Hospital Pequeno Príncipe, na UTI. Eu descobri que eu estava grávida já quando eu estava trabalhando lá. E bem nessa época eu trabalhei na UTI neonatal. E quando a gente engravida, a gente pensa tantas coisas, né? A gente pede tantas coisas. E eu lembro que quando eu ia descansar, aquele barrigão já, né? No colchonete, assim, eu dizia para Deus, uma oração muito sincera, eu falava: Senhor, não precisa ser bonita, mas que venha com saúde. Porque a gente via tantas coisas naquela UTI. Às vezes a gente pensa: será que vai vir com muito cabelo? Será que vai vir com pouco? Será que vai ter a minha boca, a boca do meu marido? E lá a gente acompanhava aquelas mães que elas só diziam assim: eu quero que ele respire. Eu quero poder pegá-lo no colo. Tinha crianças lá 20, 30 dias que a mãe não podia nem pegar no colo. Então ore. Consagre o seu filho desde o ventre. Entregue ele. Então, a maior vacina que você pode dar para o seu filho são as suas orações diárias. Então, agora nós não somos moldadas, mas nós vamos forjar os nossos filhos. E os nossos filhos devem conhecer a Cristo em casa. É nossa obrigação, mãe, mostrar para os nossos filhos quem é Deus dentro de casa. Eles vão aprender na igreja? Eles vão. Eles vão aprender lá no Ministério Kids? Eles vão. Mas é um complemento daquilo que eles vivem em casa. Quem ensina a orar é a família. Quem ensina a agradecer é a família. Quem planta a semente é a família. A igreja vai ajudar a cuidar. A igreja vai ajudar a regar aquela planta. A igreja vai colocar ali o adubo para fortalecer. Mas é você, mãe, com o seu exemplo, com a sua vida, que realmente vai encaminhar e vai mostrar aos seus filhos quem é Cristo. E até aqui falamos dos desafios. Como é desafiador ser mulher? Agora vocês entendem, homens, um pouquinho às vezes das nossas dúvidas, dos nossos momentos. Isso que não falamos muita coisa, estamos caminhando. São ciclos. Cada ciclo é uma dificuldade. Mas não são só desafios. Tem a beleza de ser mulher. Nós temos a beleza de poder ser mulher. A mulher é diferente do homem em tudo. Se nós formos falar da parte da ciência, o homem sim, ele tem uma estrutura física para ser mais forte do que a mulher. Se formos falar de força física, somos diferentes.
Porém, a mulher, ela tem uma resistência à dor maior. Por isso que a mulher que tem o parto, não é o homem. Isso é cientificamente comprovado. A mulher, às vezes, tem uma sensibilidade maior. Tem expressões que falam, até foi falado no encontro passado, a mulher tem várias caixinhas todas abertas ao mesmo tempo. Né? Você conversa, você cozinha, você olha a máquina, você responde o filho. O homem é uma caixinha de cada vez. Né? É uma coisa por vez. São características. Teve um pastor lá na nossa igreja, uns tempos atrás, que ele falou assim que a mulher é comprovado que fala muito mais do que o homem. A mulher precisa falar 40.000 palavras por dia e o homem não. Então, meu marido falou que eu vim com defeito de fábrica, mas ele roubou as minhas 30.000. Porque nem tudo são regras. Então, ele e a minha baixinha acho que falam mais 100.000 palavras e eu fico ali nas 10, só ouvindo. Então, nesse ponto eu vim com defeito de fábrica. Mas somos diferentes. Mas ser mulher é um presente, é uma virtude. Somos virtuosas. Você sabe o que é ser virtuosa? Virtuosa quer dizer que somos bondosas, somos honestas e somos íntegras. Provérbios 31:10. Uma mulher de valor, feliz quem a encontrar. É muito mais valiosa que os rubis. Somos valiosas. Somos pedras preciosas esculpidas pelo Senhor. E nada pode tirar esse brilho. Somos belas. E aqui não falo só da beleza exterior. Somos belas. Em 1 Pedro 3, no versículo 3 e 4 fala: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, que ela seja algo interior, imperecível, demonstrada em um espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Sua beleza pode ser externa, sim. Se arrume, sinta-se bem, se vista de uma maneira que você goste, que você se ache bonita. Maridos, namorados, pais, elogiem as mulheres da sua casa. Isso faz tão bem para nós, né? O elogio sincero, não muito sincero, um pouco só. Mas elogiem, né? Porque também queremos nos sentir belas, né? É tão bom quando alguém olha e diz assim: nossa, como você está bonita, como você emagreceu. É tão bom. Mas a nossa beleza, ela vai muito além disso. A nossa beleza, ela vai nas nossas palavras, nas nossas atitudes, naquilo que a gente faz. As pessoas têm que olhar para nós e ver um brilho diferente. As pessoas têm que olhar para nós e sentir algo diferente. Eu acho que um dos maiores elogios assim, que eu já recebi e que às vezes eu escuto, eu trabalho num setor que é muito agitado, eu trabalho num centro cirúrgico. E uma vez falaram para mim assim: como pode? O setor está pegando fogo e você está tranquila. Eu falei: eu preciso estar tranquila. Hoje eu sou a referência nesse plantão, né? Então eu sempre peço para Deus. Quando eu me converti, o Carlos ele me dizia que a gente tem que aprender a orar. Então, se eu pedisse paciência, Deus me daria situações para eu aprender a ter paciência. Então, hoje eu peço para Deus sabedoria para resolver as coisas, mansidão e muito domínio próprio. Quando a gente consegue ter uma caminhada com Deus, quando a gente consegue aprender os nossos limites, a gente consegue demonstrar também para as pessoas que Deus é na nossa vida. Então, quando eles falam assim: nossa, parece que você está sempre em paz. Não posso dizer que eu estou sempre em paz, porque os desafios são muitos, mas eu estou sempre na presença do Senhor. E quando eu vou me desestabilizar, quando eu vejo que eu não vou aguentar, e aí a afinidade de um casal, e eu acho isso
posso orar, mas eu digo, ora por mim, porque hoje eu não vou conseguir. E ele sempre tem uma palavra: calma, Deus é contigo, Deus vai te fortalecer. E eu tenho certeza que ele sabe o quanto isso é importante. Às vezes eu só mando uma mensagem para ele e digo, foi difícil, mas está tudo bem. Então, mulher, nós somos belas por dentro e por fora. E para sermos belas completamente, tudo ao nosso redor tem que estar completo. Por isso a importância de você escolher o seu cônjuge, porque ele muitas vezes é o seu apoio. E somos sim fortes. Quem pode dizer que uma mulher não é forte, não é mesmo? E somos fortes na fé. Mateus 15, no versículo 28. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Seja feito conforme você deseja. Naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. A sua fé, mulher, ela te leva a lugares incríveis, ela te leva a lugares longes, a lugares distantes. A sua fé, ela cura, a sua fé restaura, a sua fé conquista, a sua fé constrói. Então, a mulher sábia, ela edifica o lar. Por que eu falei que eu iria me ater à primeira parte deste verso? A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata derruba com as próprias mãos. A insensata é aquela mulher que você vai pegar pela mão e vai dizer: minha amiga, minha filha, minha irmã, você está errando. Me permita te ajudar. Eu não vou falar da segunda parte, porque aqui eu profetizo e eu creio que nós somos mulheres sábias. Aleluia. E se Deus colocar alguma mulher que precisa de ajuda em nosso caminho, nós vamos ter força, sabedoria e beleza, não para julgar, mas para pegar na mão dessa mulher e dizer: vem comigo, eu vou te ajudar, eu vou te mostrar o caminho. Então nós temos que ser sábias, nós temos que edificar o nosso lar, porque às vezes uma palavra errada nossa, ela desestrutura tudo, porque nós somos os pilares. E de toda essa nossa caminhada, de tudo que eu falei, algumas vão seguir, vão priorizar a sua carreira, algumas vão priorizar o casamento, algumas vão priorizar a família, pai e mãe. E agora eu pergunto para vocês, qual é o caminho certo? Qual é o ciclo certo a ser seguido? É ser mãe, constituir família? É ter uma carreira? É cuidar da família? Qual é o caminho correto? Vocês podem me dizer que não tem, mas eu digo para vocês que tem. Tem um caminho correto. O caminho correto, mulher, é você seguir a sua vida com Cristo. A sua escolha não vai estar errada, desde que ela seja feita junto com o Senhor. Quem escolher a carreira, quem escolher ter filhos, quem escolher fazer outra coisa, se estiver na presença do Senhor, está no caminho certo. Só não se desvie do caminho. Não se desvie da presença do Senhor. O seu desafio não supera a beleza das suas conquistas quando você tem uma vida em Cristo. Independente do ciclo que você vai escolher, você vai passar pelo ciclo de nascer, de crescer, de ter os seus relacionamentos. E como você vai ter o desfecho disso, não é o importante é com quem. Tem que ser com Deus, sempre com Deus. Vamos nos colocar em pé? Como eu falei para vocês, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração falou muito comigo, porque foi talvez
estudando durante a semana do que eu queria trazer. Eu queria falar sobre Abigail, que era o que eu tinha estudado, né, sobre a sensatez dessa mulher, mas o Senhor não deixou. Ele colocou no meu coração que eu fosse falando sobre os nossos ciclos. E assim como falou comigo essa palavra, eu espero que tenha falado com vocês. E eu quero deixar uma última frase para vocês. Deus tem pensamentos de paz e não de mal para cada uma de nós. Nós fomos sonhadas e formadas com detalhes únicos para cumprir o propósito do Eterno. Guardem isso no coração. Vocês foram moldadas e vocês também serão exemplos para moldar pessoas ao redor. E eu gostaria nesse momento de estar orando com vocês. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E eu quero nesse momento orar para que você se sinta bela, para que você se sinta forte, corajosa, para que você veja o quão importante você é no seu lar, como filha, como irmã, como mãe, como esposa, como avó. Dizem que o amor de avó é um amor doce. A minha mãe fala que é um amor indescritível, que amar o filho, ele é bom, mas amar o neto é sem tamanho. Então, em todos os ciclos da sua vida, mulher, que você seja abençoada. Em todos os desafios da sua vida, mulher, que você coloque as respostas nas mãos do Senhor. Porque a beleza de ser mulher, ela é indescritível. E é isso que eu quero dizer para o seu coração, é isso que eu quero que o Senhor venha colocar no seu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui, Senhor, reunidos na sua presença, Pai. Nessa noite, Senhor, falando sobre os desafios e a beleza de ser mulher. E principalmente, Senhor, a beleza de ser filha de Deus. A beleza de ser mulher na sua presença, Pai, apesar de todos os desafios. Senhor, que o Senhor possa estar alcançando todos os corações que aqui estão, Pai. Que o Senhor possa estar trazendo respostas, consolos, certezas, Pai, para aquelas que de repente se encontram aflitas, Senhor. Que o Senhor possa trazer respostas para perguntas, Pai, que eu não conheço, mas que o Senhor conhece. Querido Espírito Santo, visite, Senhor, cada coração, Senhor. Visite, Senhor, cada pensamento, Pai. E que o Senhor possa estar restaurando lares, restaurando casamentos, restaurando amizades, Senhor, neste momento. E que o Senhor possa abençoar grandemente, Senhor, cada mulher que aqui está. E também, Senhor, cada um que está aqui, cada homem, cada filho, Senhor, que possa também ter se alimentado dessa palavra, Pai. Senhor, fica conosco, Pai, em mais um encontro, Senhor. Não tire a sua presença da nossa vida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.